sou. Inclusive, convite a aqueles que, porventura, estejam acompanhando a live e ainda não sigam a página, para estar seguindo a nossa página, acompanhando nossos conteúdos novos regularmente, nossos projetos. E esse e-book é resultado de um ciclo de palestras realizado no segundo semestre do ano passado, pelo GEAF, com 3 palestrantes, entre elas a Karime, que está aqui presente. Seja muito bem-vinda, Karime. Para a gente começar, a gente queria que você se apresentasse para a gente, para quem não conhece a sua história, o seu trabalho, suas pesquisas, e falasse um pouquinho para a gente sobre você e o seu trabalho. Bom dia, então, pessoal. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pelo lançamento do e-book e por esse importante projeto de extensão que vocês desenvolvem. Fiquei muito feliz pelo convite, tanto da primeira vez, né, para participar da palestra e agora também para participar da live de lançamento desse livro. E eu espero que ele renda bons frutos e seja um registro para vocês desse importante projeto. Bom, então, eu sou a Karime, eu sou cientista social formada pela Unesp e recentemente defendi meu mestrado em estudos estratégicos pela Universidade Federal Fluminense. Então, eu estive no Rio por um tempinho e agora retornei para São Paulo para prestar meu doutorado aqui. E desde 2016 eu desenvolvo pesquisa sobre Oriente Médio, e especificamente sobre o Líbano, e dentro das grandes temáticas de Islã, grupos armados, atores armados não estatais. Então, as minhas pesquisas elas versam mais para a área de segurança internacional, focalizada, então, né, no Oriente Médio. E aí eu estava até revendo a palestra que eu participei, em que na época a gente conversou um pouquinho sobre a questão da Copa que estava acontecendo no Catar. E foi interessante fazer essa releitura e perceber como e permanece sendo um debate extremamente atual, mesmo pós-Copa, né? Então, eu acho que isso traz também a atualidade do livro e o próprio esquema, como vocês desenvolveram, de transcrição de entrevista, que é muito interessante, é muito importante, eu acho, que para trazer um pouco do calor do momento em que a gente estava discutindo aquilo. Sim, sim, eu acho que o nome do e-book realmente cabe muito bem, né? Islamofobia é um debate necessário, porque cada vez mais a gente vê que é realmente um debate necessário se fazer e se refazer, né? Continuar trazendo esse debate à tona e trazer essa discussão não só para a academia, mas também para fora dela, né? Como a ideia do e-book é justamente a gente divulgar na universidade e nas escolas essa questão da islamofobia, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você acha da inserção da islamofobia nas universidades e nas escolas, de que forma isso tem acontecido, e o que ainda precisa mudar nesse sentido, né? Qual a sua visão sobre isso, sobre essa temática, sobre a islamofobia ainda ser tão presente nas escolas e nas universidades? Eu acredito que ainda é uma lacuna, né, de que a gente não se discute, essa que é a realidade, né? O Brasil, ele não tem uma população muçulmana majoritária, em nenhum percentual tão, como posso dizer, que não é em todas as regiões do Brasil que vão ter comunidades muçulmanas, por exemplo, né? Então, isso acaba sendo um fator, infelizmente, para que em outros espaços onde não há presença física, talvez, de muçulmanos, não se discuta. E isso, eu venho falando, né, dessa região interiorana de São Paulo, onde não há uma comunidade muçulmana. Então, a comunidade, ela normalmente se centra na capital paulista, onde esse debate, essas questões, elas são muito mais vivenciadas, enfim, por se ter a presença maior de muçulmanos.
Mas, trazendo essa perspectiva do interior, o que acontece? O fato da gente não debater e não discutir sobre a questão do Islã dentro das escolas, e isso vem também de uma própria lacuna na formação dos professores. Eu, enquanto licenciada em Sociologia, sei o quanto que isso não é passado durante a nossa graduação, isso não é discutido durante a graduação, e isso impacta quando estamos dentro de sala de aula. Né? Então, não se discutir a islamofobia, na verdade, vem e acarreta outras consequências, que é o próprio orientalismo. Então, a gente volta à questão do orientalismo por ser uma discussão em que há muito a reprodução e não o pensamento crítico, né? Então, dentro da sala de aula, muitos dos professores acabam reproduzindo falas e percepções orientalistas, porque não se tem isso na formação, e esses alunos vão reproduzir, e aí a gente tem um efeito cascata, né? Então, eu acredito que estudar e ensinar, né, sobre islamofobia, sobre o Islã, sobre os povos não ocidentais de modo geral, ou não cristãos, vem de uma questão não apenas de, eu vivo numa cidade que eu não convivo, então eu não tenho a necessidade de abordar sobre isso, né? Eu acho que isso é um dos grandes problemas que a gente vive e enfrenta não só na educação básica, como nas universidades de modo geral. Porque é uma questão macro, né? Então, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de xenofobia, quando a gente fala sobre islamofobia, lógico que o Brasil tem as suas especificidades e tem os seus públicos-alvos de vivenciar diversos tipos de discriminação e preconceito e racismo, mas a gente não pode, enquanto pesquisadores e enquanto acadêmicos, centrar nossa análise numa realidade excepcional, que é a realidade brasileira que a gente vive. Né? Isso acaba limitando, por exemplo, isso foi uma das coisas que a gente discutiu na live, né? Quando a gente tem grandes eventos acontecendo em países árabes ou em países de maioria islâmica. Então, o Brasil foi um grande exemplo de jornalismo e de reprodução de falas islamofóbicas, e hoje em dia a gente tem jogadores brasileiros indo, né? Então agora também esse tem sido um dos grandes assuntos, de jogadores brasileiros indo para países árabes jogar, e a gente vê novamente essa questão se reproduzindo. Então não é porque o Brasil não possui uma maioria islâmica e não possui uma comunidade, né, expressiva no sentido numérico, de muçulmanos, a gente tem uma maioria cristã, né, isso é um fato, mas não significa que a gente não esteja dentro desse debate, né, e que a gente não absorve, a gente não consuma questões que permeiam também populações árabes, e aí a gente entra para uma outra questão, que é a porcentagem, aí sim, significativa de imigrantes árabes que se tem no Brasil. Então, esse debate, ele já passou de ser uma urgência, né? Tanto aí trazendo para a formação de professores dentro das universidades. Então, hoje no Brasil, são pouquíssimas universidades que têm projetos como vocês têm, de ter um estudo voltado, né, para uma abordagem decolonial ou de estudos de Ásia, estudos de Oriente e por aí vai. A nossa formação universitária continua extremamente eurocentrada, então eu acho que já chegou, né, na hora da gente ultrapassar essas limitações que a gente tem a partir de uma formação. Eu entendo nessa perspectiva, né, que a partir de uma formação crítica e mais ampla dos nossos professores e professoras, onde a gente começa é sempre a educação básica, né? Então, eu tenho avaliado um pouco nesse sentido. É fato que ainda é uma lacuna imensa em todos os espaços de discussão, não só as escolas. Então, eu tenho muitos colegas que às vezes me mandam mensagens da época da faculdade de como que eu falo sobre isso. Então, isso demonstra como a gente tem limitações na nossa formação sobre isso. Mas que a gente precisa entender que não é apenas um capítulo ali da apostila que a gente tem que cumprir, né? Então, é algo que ele está permeado em tudo que a gente consome, em tudo que a gente vivencia.
seja enquanto uma análise crítica macro, mas também dentro das pequenas coisas, né? Um filme que a gente vai assistir, uma série que a gente vai consumir. Então, a gente precisa de mais espaços que se discutam a questão das sociedades não ocidentais e não cristãs. Sim, realmente o GEAF fez uma pesquisa de campo, uma visita uma mesquita na Tijuca na semana passada, e nós conversamos lá com o responsável pela mesquita, e ele também trouxe essa questão para a gente, ele falando sobre as escolas muçulmanas, e essa questão falou que realmente, às vezes, não tem uma demanda suficiente para suprir as necessidades, o contingente de alunos de uma escola, e a quantidade de mesquitas de cada região também, como varia de acordo com o tamanho da população muçulmana daquela região. E então, o que eu acho que também é muito importante a gente trazer é essa questão da representatividade muçulmana, né? Nós tivemos relatos da Maria Melling, ela trazendo a questão da Malala, como muitas das vezes a Malala ela é representada somente o caráter muçulmano dela, e como não são abordadas, ela é colocada como desconectada do caráter muçulmano dela, como ela é estereotipada de uma certa forma. E eu queria saber como você vê essa questão da representatividade muçulmana, como você enxerga que isso tem se colocado nos dias de hoje. Eu vejo que dentro das redes sociais, né, Instagram, TikTok principalmente, existe hoje, né, comparado com, se a gente comparar, nem preciso ir tão longe, com 10 anos atrás, existe um número maior de muçulmanas que se dispuseram, né, a trazer e se apresentar e a enfrentar esse debate. Eu vejo que, assim, são passos que a gente vai tendo, e isso que a Mariam traz é muito interessante, porque normalmente no ambiente acadêmico, isso acontece muito. Então, existem diversas pesquisadoras que são muçulmanas e elas não são, não existe essa conexão, né? Essa conexão, ela é muitas vezes apagada. E eu vejo um pouco disso como uma tentativa de não trazer o muçulmano ou a muçulmana para o lugar do desenvolvido, né? Usando os próprios termos europeus e ocidentais, assim. Então, esse apagamento ele também faz parte de um projeto político para que essas comunidades e essas populações elas sejam renegadas ao local do outro, né, não civilizado e que não estuda e que não tem cultura, e os famosos bárbaros, né? Então existe essa questão, né, dessa desconexão entre entre como que eu posso dizer, entre o indivíduo, né, e o seu grupo étnico religioso, por exemplo. E então, eu vejo que hoje existe um debate que tem sido promovido, mas também na minha perspectiva, existem algumas limitações e algumas problemáticas da forma como ele tem sido desenvolvido, né? Porque a ideia também não é romantizar, né? Então, a gente tem que também reconhecer que existem diversos problemas e que esses problemas nunca precisaram ser apontados pelos ocidentais. A própria comunidade já tem os seus movimentos ativos, né, movimentos sociais, inclusive, que são debatidos dentro da própria comunidade. Então, sempre foram populações e grupos ativos politicamente, inclusive. Então, existem essas limitações, né, nas abordagens que se tem tido. Eu percebo que às vezes existe uma romantização, e eu entendo que às vezes essa romantização acontece numa tentativa de mudar, né, a imagem hegemônica que se tem, mas a gente também não pode fazer a famosa passada de pano, né, em problemas que são reais
E eu acredito que a gente tem que começar a desnaturalizar todos os lados, assim, de entender que são grupos sociais, grupos políticos, econômicos, culturais e religiosos, né? Que assim como todos, eu acho que é aí que entra a questão, assim como todos têm os seus pontos e têm seus problemas, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente tira um pouco essa lente do exótico, né, e identifica apenas como exótico, e aí eu lembro que em antropologia a gente fala que essa relação com o exótico, ele tem tanto o fascínio, então de você se deslumbrar, como ele também tem a repulsa, né? E eu acho que a gente precisa tirar essa lente do exótico e entender que são populações complexas, com suas complexidades, com suas próprias dinâmicas, e, como toda sociedade, com seus problemas, né? Então, eu vejo que dentro dessa representatividade que a gente busca ter, então, trazendo hoje em dia, né, existem produções que trazem muçulmanos para além de muçulmanos terroristas, ou os bárbaros, né? Então, tem-se tido essa iniciativa de trazer uma outra imagem, mas eu acredito que a gente, uma das grandes chaves seria essa, a gente tirar a lente do exótico, a gente não está falando de um outro, né? Porque eles são exatamente como nós. Então, a partir do momento que a gente entende não como o outro, mas como nós também, né? Eu acredito que a gente já resolveria muito dos estigmas e das imagens que se tem. Sim, até a questão que você trouxe das escolas, dos professores, eu acho que é uma questão interessante, porque muitas das vezes nós colocamos a responsabilidade em cima do professor que não traz essas questões, mas realmente eu acho que é uma carência, como você falou, nas licenciaturas de abordar e de abordar corretamente essas temáticas para que eles possam trazer para os alunos, para a sala de aula, para outros espaços. E por isso que realmente eu acho que há uma importância nesse e-book que nós estamos trazendo. Realmente é um debate necessário para trazer tanto para a academia quanto para espaços de debate como esse. Então, eu acho que é realmente uma questão importante da gente estar trazendo. Então, nossa coordenadora Daniele está perguntando se você teria alguma indicação de filme para a gente. Olha, eu só tenho um grande problema que eu sou muito ruim em memorizar nomes de filmes. Mas no Desoriente a gente tem uma série de postagens, e aí eu já aproveito para fazer uma pequena propaganda do @Desoriente. A gente tem uma série de postagens sobre países, e dentro desses posts a gente tem as indicações de filmes de cada país árabe. Mas entrando um pouco nesse debate, esse último debate que a gente tem uma série jordaniana que tem na Netflix, e aí, para variar, eu esqueci o nome, mas a gente tem um post sobre isso. E eu acho que essa série ela é maravilhosa, não no sentido do conteúdo apenas que ela traz, mas porque ela ajuda a gente a tirar essa lente que eu estava mencionando. Porque é uma série de adolescentes jordanianas, e aí a gente percebe que os problemas de adolescentes jordanianos são igual aos problemas dos nossos adolescentes, assim. Então a gente humaniza novamente essas pessoas e não não tira, né, elas nessa posição de como se fosse só um observador. Então eu acho maravilhosa porque ela naturaliza muitas das questões de adolescentes e ela humaniza, né, os povos árabes, e aí dentro da escola tem muçulmanas e não muçulmanas que convivem. E aí eu lembro que um dos debates que se teve era que a série ela não tratava sobre islamofobia. E para mim isso era uma coisa um pouco óbvia, porque na Jordânia não se tem a islamofobia, então para eles não faz sentido eles tratarem, né, sobre uma problemática que não é. Então ela vai tratar sobre bullying, sobre diversas questões, assédio e, enfim, recomendo muito. E aí, como eu disse, eu não vou lembrar o nome, mas tem na Netflix e a gente tem um post no Desorientes também fazendo a análise dela. Mas não é difícil de encontrar, é uma série jordaniana, então não tem muitas na Netflix, então ela é uma série mais fácil de se encontrar.
Sim, e é muito legal essa questão de trazer também o audiovisual, porque ele tem um alcance muito legal, principalmente para fora da academia, né? Essas séries, quando ficam, como você falou que está na Netflix, um streaming de grande alcance, né? Acho que também é uma questão muito importante a gente ter essas questões trazidas no audiovisual. Eu acho que tem um alcance muito legal. Você quer fazer mais alguma colocação? Fazer mais alguma coisa? Não, gostaria apenas de agradecer novamente o convite, parabenizar vocês, parabenizar a Daniele, então, que eu conheci agora aqui nos comentários, que é a coordenadora do projeto, e dizer que eu estou à disposição, então espero que um dia a gente possa se conhecer pessoalmente na UERJ também. Então, muito sucesso para o projeto de vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua presença, a sua disposição, tanto para as lives do e-book e agora também nessa live. Nós também ficamos à disposição no que nós pudermos ajudar. E fica o convite novamente para o pessoal que está na live para acessar o nosso e-book, que está no site da editora, e o link está no link da biografia do Instagram, para quem não acessou ainda. Tudo bem? Então é isso. Eu queria agradecer a presença de todos e desejar um bom dia para todos.